Imaginar, não desanime, filho, eu vim te consolar. Das minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Amém, queridos. Continuando o nosso série de palestras sobre a reforma protestante, hoje nós vamos falar sobre os solas, os 5 solas. Sola quer dizer somente, em que se baseou a reforma, em que nos baseia até hoje a nossa fé, o que nós reformamos, o que nós exigimos no passado. Ele continua sendo alicerçado nesses 5 pontos, nesses 5 pensamentos teológicos, e a gente continua crendo. É assim que nós cremos, é assim que percebemos as Escrituras. Então nós sabemos, só reprisando um pouco, que antes da reforma, os ensinos, as ações, as posturas da Igreja Católica estavam incomodando muitos sacerdotes, muitos genuínos crentes estavam se sentindo incomodados por causa das aberrações, por causa do envolvimento político, envolvimento mercenário, o desvio da fé, doutrinas que não correspondem à palavra de Deus, a palavra de Deus, aliás, esquecida, acorrentada, com cadeados, e ninguém pregava a palavra, ninguém nem lia a palavra, que era proibido naquela época. Somente os sacerdotes que liam as Escrituras Sagradas. Diante de tudo isso, antes mesmo de Lutero, no cárcere, sentenciado pelo Papa para ser queimado vivo, John Hus diz: podem matar o ganso, porque em alemão Hus quer dizer ganso, sua língua natal. Mas daqui a 100 anos, ele profetizou isso, daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Vão me queimar, mas daqui a 100 anos haverá um que virá, e este eles não vão poder queimar. E realmente se cumpriu essa profecia com Lutero, Martinho Lutero, que se levanta contra a reforma, ou contra a Igreja Católica, e ao lado dos reis, do poder da Alemanha e de outras nações, ele não foi atingido, ele não foi alcançado pela tirania da Igreja Católica, pela perseguição, pela Inquisição Católica. E aí nasce no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de John Hus, a reforma protestante. Graças a Deus, conseguiu vencer. Por quê? Porque nós cremos que já era um propósito de Deus, quando Deus estava vendo o desvio deles da fé, a contaminação, como eu expliquei na aula passada, até o ano 200 ainda eram homens de Deus. Tinha o Policarpo, discípulo de João, do apóstolo João, que morreu em 169 mais ou menos. Ainda tinha homens de Deus, mas a partir do ano 200 foi se corrompendo, ao chegar ao ponto de 313 Constantino se misturar, e em 369 a Igreja Católica se tornar religião oficial de Roma. E daí você já sabe a história que nós falamos na quinta passada: o desvio teológico, o poder do dinheiro, a conquista dos terrenos, as indulgências, vendendo terreno no céu para poder construir o Vaticano, o poderio da igreja, o celibato dos padres para poder não haver nenhuma herança para ninguém, para a família de ninguém, o poder,
O celibato católico não foi nenhuma base bíblica, foi somente interesse particular da Igreja Católica. Porque o apóstolo Pedro era casado, e em 1 Timóteo, todos nós lá lemos, capítulo 3, 4, assim em diante, diz que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Então, não era problema o bispo ser casado, o supervisor do campo ser casado, o pastor ser casado, isso não era problema. Os homens de Deus eram casados, e casamento sempre foi sinal de bênção e não de maldição. Amém, querido? É meramente interesse político, interesseiro, mercenário, financeiro da Igreja Romana, para poder não dividir seus bens com os sacerdotes. Então o monge agostiniano, Martinho Lutero, ele seguiu lealmente esse ideal e abraçou as Escrituras, como ela deveria ter sido abraçada desde a última morte do último discípulo, que eles sentavam nas Escrituras, deixaram o legado das Escrituras, e veio esses novos sacerdotes corrompidos e desviaram das Escrituras, deixaram para lá as Escrituras. Lutero se apaixona, não só Lutero, como nós acabamos de falar, mas John Hus e outros se apaixonaram pelas Escrituras e disseram: não, está errado. Isso que a igreja está fazendo, a igreja se desviou do foco, a igreja não é mais a mesma. A igreja precisa voltar aos princípios, precisa voltar à palavra. E isso foi incomodando cada um deles, até que 31 de outubro de 517, o Lutero afixa a porta da igreja do castelo, tem um vídeo, eu não sei se é essa palavra, as 95 teses. Lá nessa catedral, eles colocavam um monte de coisa na parede, e às vezes vários assuntos, só que ele foi o primeiro a colocar 95 teses contra a doutrina católica. Aí começa a grande perseguição para Lutero, seus livros sendo queimados, todos seus escritos, a perseguição foi enorme para Lutero, e ele teve que se refugiar ao lado dos reis para não ser morto, né? Então, com o desenvolvimento dos estudos de Lutero, aí está na apostila, você pode acompanhar, e suas teses, surgem os 5 pilares da Reforma Protestante, que são também conhecidos como 5 solas da Reforma. São princípios fundamentais da Reforma Protestante, sintetizando o credo dos teólogos protestantes. Aí é a síntese do credo protestante. Esses 5 pontos aí, por isso que esses 5 pontos você tem que entender o seguinte: esses 5 pontos são de suma importância para nós. A gente ama esses 5 pontos, é isso que nós pensamos. As igrejas evangélicas, a igreja protestante, pensa nisso aí, pensa exatamente isso aí. Então, isso para você é um documento o resto da vida, para você ensinar seus filhos, seus netos, tataranetos, se estiver vivo ainda. Amém? Primeiro sola, qual é? Sola deu glória, que é glória somente a Deus. A glória somente é para Deus. Por quê? Porque a igreja romana, na época, e até pouco tempo atrás, estava ensinando e exigia uma devoção ao clero e aos homens santos, que poderiam interferir diante de Deus para perdão de pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Quando se estava na presença do Papa, dos cardeais, a reverência deveria ser tamanha, beirando as raias de adoração, onde se demonstraria uma total submissão a esses líderes. Então, de primeira, foi logo dizendo: a glória é só, porque tem um menino fechando a porta, né? A glória somente é de Deus. Homem nenhum é para ser adorado, reverenciado. Vocês veem como é como é que eles tratam, né, o Papa, quando eles vão saudar, né, se prostra, né, se ajoelha assim, dá um toquezinho assim, beija a mão. Quando é pastores, quando é outros religiosos, não dá só a mão a ele e abraça, né? Mas eles é como fossem reis, né? Se prostra como fosse um rei, e isso não é bíblico.
Certa vez, a Bíblia fala em Apocalipse que quando o João viu os anjos, e ele foi logo se prostrando, os anjos: não, se levanta, nós somos servos como você é do Senhor, adora a Deus, é só o Senhor. Então nem os anjos aceitam, né, adoração, mas os papas queriam impor isso, a adoração a eles e aos homens denominados santos, que eles canonizavam. E nós explicamos que a canonização até hoje é um meio financeiro de arrecadação de dinheiro. A cidade, o país que quer canonizar um santo, não é somente aquelas papozinhas que tem um milagre, que isso é fácil de arranjar, mas uma boa quantia financeira para que seja aprovado a canonização. E canonização é errada. Por que é errado? Porque a palavra do Senhor diz: todos nós somos santos, vós sois santos, a nação do Senhor é santa, o povo do Senhor é santo. Por quê? O que quer dizer a palavra santo? Separado, só isso, mais nada, não tem enfeite nenhum. Eu sou separado, porque eu sou do Senhor, eu fui lavado pelo sangue, que não é qualquer outra coisa, é o sangue de Jesus. Eu fui purificado pelo sangue de Jesus, eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Então tudo por causa de Jesus. Eu sou separado. Mas você se acha santo? Sim, santo quer dizer que é perfeito. Perfeito só é Deus. Agora, porque nós nos rendemos a Ele, Ele nos aperfeiçoa. Ele nos dá essa graça, esse favor imerecido de ser, sem nem merecer. Mas somos, porque foi Ele. Diga glória a Deus por isso. Eu queria que alguém abrisse e alguém já pegasse o microfone, reserva. Glória a Deus, alguém abrisse, por exemplo, o Cavalcante vai abrir em Efésios 2, versículo 1 ao 10. As leituras serão no microfone, por favor, para sair na filmagem, pequena filmagem que a gente está fazendo. Eu queria que o Elano, o presbítero Elano, lesse João 4, 24. João 4, 24. O Regivan lesse Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo de número 2. E o Eino lesse Tiago 1,17. Tiago 1,17. Tem outros textos, amém, amados? Isso aqui é só uma basezinha para a gente ver hoje. Mas tem muitos outros textos que falam sobre esse assunto, que a glória é somente a Deus. Só Deus merece glória. Isso é tão simples, né? Mas parece que as religiões, algumas aí não entendem isso, né? Mas amém. Vamos lá. Efésios 2, 1 ao 10, por favor, Cavalcante. Se quiser passar para outra bola. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos desenvoltos, né? Alguém pode continuar? Alguém continua aí, porque eu sei o que é isso que o Cavalcante está passando, demais até. Agora acabou eficiente, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza os filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou,
estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar-nos, séculos vindouro, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Bem, veja, quem é que faz o único, fazer a pergunta melhor, quem é o único que faz todo o processo de perdão de pecado, de redenção, de restauração, de novo nascimento e de aceitação para com o Pai? Jesus. É claro aí o texto, e não só esse texto, muitos textos, a base, o contexto. A obra é de Cristo. Nós somos o que somos por causa de Cristo. Só, ponto. Então não é um homem que vai dar um perdão de pecado a ninguém, não é um bispo, um sacerdote, um papa que vai outorgar um perdão a uma pessoa. O único que traz o perdão para a raça humana é Jesus de Nazaré. Perdoados estão os seus pecados. É Jesus que diz essas palavras. Então não é o homem que faz a obra, não é o homem que leva o homem a Deus, não é o homem que purifica o homem, é Jesus Cristo, o homem que purifica o homem para Deus. Glória a Deus. Amém? A obra toda é de Cristo, não é de homens algum. Não há essa unção sobre esse pastor para que ele ore, só a oração dele. Aí onde é que eu quero estender aqui a coisa, para que você não seja místico, não crie doutrinas erradas e formas erradas de ser e pensar na igreja. Eu vou pedir para o pastor orar em mim, porque só o pastor tem poder de curar a minha doença. É errado, isso é catolicismo romano. Eu vou pedir para que o irmão Regivan ore pelo meu casamento, porque só ele tem a unção de quebrar maldições de casamento. Não existe. O que é que leva a gente a ser aceito nas orações e ter bom êxito na oração? É o nome de quem? De Jesus. Tudo que pedires em meu nome, o Pai vai fazer. Assim vai acontecer. Aí a igreja protestante tem uma coisa linda que é, ela não corre atrás de bênçãos, ela já tem a bênção. Ela não vai atrás de bênção em canto algum, ela já tem. Infelizmente igrejas neopentecostais e pentecostais vão atrás do profeta, da profetisa, para saber o que fazer. Eu quero saber o que Deus tem para falar comigo, eu vou atrás da profetisa fulano de tal, eu vou atrás do profeta fulano de tal, que Deus vai falar com ele, ele vai falar comigo. A palavra de Deus está aí. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Estude a palavra de Deus. Ela é o manual da gente. O que é que 1 Timóteo diz? Toda escritura é o quê? Vamos lá, 1 Timóteo parece que é 2,5, se eu não me engano. Alguém olha isso? Não, eu vou ver na internet. Não sei, eu acho que é. Qualquer coisa, alguém tem internet, vê aí. Toda escritura é inspirada. Não, só me deu a... Não, eu sei, eu estou pedindo para ler só esse texto. Alguém pode ler? Sim, que diz toda escritura é inspirada por Deus. Se eu não me engano é 2,5, se eu não me engano, posso estar errado, viu? E não está aqui na apostila não, é porque eu me lembrei, só para reforçar. Encontrou aí no Google? Na pesquisa? Se encontrou, a gente passa adiante. Você já sabe isso. Não. É 2 Timóteo. Lê aí, por favor, é 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Tá. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ponto. Entendeu? Ponto. É a escritura.
O que a gente está fazendo na quinta, na terça e no domingo? Ensinando você a viver nas Escrituras, como Deus pede. Os conselhos foram dados para a família no domingo, baseados nas Escrituras. Eu preguei recentemente no domingo a identidade cristã. Eu perguntei, qual a sua identidade? Então eu disse, cuidado com o que você fala. Aí eu usei os textos. Cuidado com o que você ouve. Aí eu usei os textos. Então você é o que fala, você é o que ouve, você é o que sente. Eu dei os pontos por dia. Baseado aonde? Nas Escrituras, onde manda se afastar das más associações e tudo. Quer saber o que algo da sua vida? Não precisa consultar um médico, um espírita. Não precisa consultar um profeta evangélico. Você não precisa consultar a irmã tal, que parece até espiritismo. Você não precisa consultar ninguém. Você tem na sua casa as Escrituras Sagradas e tem igreja para lhe ensinar. Amém? Aí o pastor vai ensinar baseado ao conselheiro, vai ensinar baseado nas Escrituras Sagradas. Não segundo Freud, não segundo Nietzsche, não segundo fulano, etc, etc. Mas segundo a palavra de Deus, baseada em Jesus de Nazaré. Ele tem a solução, ele tem a direção para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua profissão, para tudo. Então nós protestantes temos um diferencial e vamos preservar isso. Qual é? Nós temos as Escrituras Sagradas, que é o nosso guia. Amém? Nós nos baseamos nas Escrituras Sagradas. Nós já temos a Bíblia, não precisamos mais de nada. Já temos. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? A gente precisa adorar quem? Deus. Mais um versículo dizendo que tudo é Deus. Somente Deus. Primeiro solo, somente Deus. Ponto. Eu preciso mais. Você não se baseia a sua vida em mais ninguém. Agora deixa eu contar para você. Enquanto alguns religiosos baseiam a sua vida em santos, canonizados, ou santos homens de Deus, ou seja parecido, o que acontece naquele que é protestante, que está na igreja, que tem a palavra e conhece a palavra? O que acontece é o seguinte: ele não adora santo. Talvez ele nem adore pastor. Talvez ele não adore nem o profeta. Mas ele adora o marido e a mulher. Ou adora os filhos. Ou o namorado. Ou o noivo. E vice-versa. Porque muita gente deixa a fé, deixa Deus por causa do relacionamento. Vocês entenderam? Uma coisa séria. A adoração a Deus não vamos só usar hoje que é bom protestante. Temos que aproveitar esse cabaladeira, chegar até nós. Porque eu só falar aqui do catolicismo, você vai dizer isso é moleza. Sim, nós muitas vezes adoramos pessoas mais do que a Deus. Muitas vezes adoramos nosso dinheiro mais do que a Deus. Por que Jesus disse que o dinheiro é considerado Deus? Mamon. Porque nós adoramos. Muitas vezes o dinheiro ele só serve para nós. Porque nós não conseguimos ser generosos, porque o dinheiro não deixa. A gente está pegado ao dinheiro e não conseguimos ser generosos. E a palavra de Deus invoca você ser um generoso, ser um abençoador, alguém que gosta de abençoar. Dar é melhor do que receber, segundo Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em Coríntios, diz: Deus ama aquele que dá com alegria. O que Deus quer desfrutar no seu coração é generosidade, sabe? Então, é um Deus. Quando você lê o primeiro solo, talvez esse é o primeiro solo diferente ensinado por um pastor e outros pastores. Quando você vê o primeiro solo aqui, somente Deus, você vai se lembrar também do teu dinheiro, dos teus relacionamentos, de algo em que bate com Deus. Aí lembra do primeiro solo, que é somente a Deus a glória, somente ao Senhor. Nada que você tem vai fazer se estiver no Senhor. Valeu, infelizmente. Salmo 90, versículo 2. Antes que nascessem os montes, ou que estivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Tiago 1,17.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém, glória a Deus, aleluia. Tudo é o Pai, tudo é Deus, diga amém. Então não podemos dispensar glórias a homens, pois não passam de míseros pecadores, e são como trapos imundos, e carecem da misericórdia e da glória de Deus. Amém? Ninguém é perfeito. Eu estava orando, fechando esse ponto 1, primeiro solo. Eu estava estudando aí a palavra e comecei a pensar. E comecei a fazer uma reflexão sobre o andar cristão hoje no mundo inteiro. E eu acho que eu vou dizer agora, não vai ser difícil você entender não. Você há de concordar comigo. Há uma crise de fé muito grande. Há uma crise de viver uma vida com Deus muito grande, identidade cristã, melhor dizendo. A gente vê que os valores agora são outros. Aí quando a gente fica assustado, a gente diz, mas Jesus já tinha profetizado. O que foi que ele profetizou? O que foi que o apóstolo Paulo disse nos últimos dias? Jesus disse também, Jesus disse que, será que eu vou encontrar fé quando eu chegar? Quando o Filho do Homem chegar, vai encontrar fé? Essa pergunta é um pouco irônica, né? Mas ele quis dizer que não vai encontrar como deveria encontrar. Porque a fé da gente eu não estou falando daquela fé que alguns teólogos da prosperidade dizem, aquela fé de pensar e acontecer, entendeu? Não estou falando dessa fé não, estou falando da vida cristã. Aquela fé de caminhar com Deus, de ter testemunho. Amém, amados? É uma fé diferente que eu estou falando. É uma fé que leva você a ser, não a ter. Porque a fé pregada hoje é uma fé que leva a ter. A fé que nós estamos falando agora são do seu empenho, do seu amor. Então nós falamos de uma fé que leva você a ser, não da fé que leva você a ter. E o pensamento positivo funciona em todas as esferas, não só em igreja, em outros lugares. Palestrantes cultivam isso, essas palestras motivacionais, etc. E tal. Não é isso que nós estamos falando. Jesus sempre introduz a fé que leva você a ser. Mateus 5, bem-aventurados os que são assim, porque terão depois. Primeiro eu sou, para que eu possa ter e usufruir do que eu tenho. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Segundo solo é somente a fé. O homem só pode ser salvo mediante a fé. A exclusividade da ação pela fé. Sua alma só poderá ser liberta das chamas do inferno e das garras de Satanás mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não são penitências, não são sacrifícios. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa. Na Idade Média a gente via os sacrifícios que a igreja ensinava para você ter a bênção de Deus, ir para o céu. Aí com o tempo, com a reforma protestante, isso foi muita gente se libertando. Aí hoje no mundo inteiro a gente sabe que a católica trabalha com penitências, né? Ela trabalha ainda. Você vê na Semana Santa em alguns países eles se mutilam, né? Acontece muitas coisas. E na igreja hoje, neopentecostal, ela ressurgiu o sacrifício. Ela invocou o sacrifício de volta. Você tem que sacrificar. Você tem que estar entendendo esses termos assim. Um dia eu estava na TV, mexendo no controle, ao ouvir um padre carismático falando sobre graça, e dizendo que é pela fé. Eu, poxa, que mensagem! Que mensagem legal, esse padre aí está desviado. Os caras aí não estão na linha não, ele está meio perigoso. Eu acho que ele vai ser caçado, cedo ou mais tarde ele vai ser caçado. Ele está falando de fé, né? De amor, o amor de Deus, o favor imerecido, a graça. O pastor não, vai profetizei. O padre Fábio primeiro. E ele falando, eu parei naquela palavra dele, palavra linda, muito bonita. Aí eu fui mudando o canal, porque ele foi começar a rezar, eu saí logo, né? Aí, quando eu mudei o canal, estava um apóstolo. Sacrificar.
falando em sacrifício, em arrecadação para o sacrifício. Aí depois eu mudei e estava um bispo. Se você não sacrificar, você aí, mas eu não estou entendendo não. A igreja que era para falar de graça, não está falando. E o outro que já veio do sacrifício é que está falando de graça. Que confusão! Que confuso! Puxa, a vida está uma bagunça. Sabe? Ninguém entende ninguém. Por quê? Porque esse negócio de sacrificar dá dinheiro. Dá dinheiro. Você tem que dar um tudo, a oferta da viúva. Esse negócio da oferta da viúva é ótimo. Para alisar um e encher a igreja. É maravilhoso. A oferta da viúva. Olha aí, ó. Foi o que Jesus disse para a viúva. Que ela deu tudo que tinha, né? Um tudo. Entendeu? Um tudo. Aí Jesus deu tudo, deu melhor. E Jesus foi que disse? Bem-aventurada. E esse aqui que deu uma só, Jesus nem olhou para ele. E você, é a viúva ou é o pai? Não, ela vai entregar tudo que tem no bolso. É que eu faço, meu Deus do céu. Não tem dinheiro, vou dar um relógio, vou dar uma chapa pro carro, porque eu quero ser a oferta da viúva, para Deus olhar para mim e se alegrar. Deus se alegra com quem realmente doa, se alegra. Mas eu não posso usar esses termos para fazer a arrecadação dessa empresa. Entendeu? É falta de compromisso e seriedade com a palavra de Deus. Você entendeu, irmão? Da base, dá. Por que não dá? Deus se alegra aqueles que doam mesmo. Deus abençoa realmente, isso aí não dá não. Deus abençoa, prospera as pessoas que doam a Ele. Dá e dá sem usar. Boa medida, sacudida, etc. Claro, isso é normal. É um relacionamento. É relacionamento. Quando a gente ama, a gente gosta de presentear. Eu achei tão bonito hoje. 3 pessoas mandaram presente para ela. Só porque ia viajar. Mas, poxa, que lindo, né? Uma viagem, ela volta com 12 dias. Aí se sensibilizaram. Teve uma que mandou perfume, creme, sei lá o quê. Aí eu disse, que lindo, né? Eu que, sabe que o pastor é duro mesmo, né? Deu um dinheirinho para poder ela merendar, coitado. Pagar pelo menos as bagagens, né? Agora tem esse negócio de preço, né? O negócio tá sério. Aí o aleluia, que lindo. Então, assim, você não tem prazer de dar algo a alguém que você gosta? Então, você gosta de Deus? Gosta. Aí o que acontece? Deus, onde é que precisa? Referindo-se a Deus. A casa dele. Então a gente ama a casa. Quando eu, a Dina e a Eta vai sair do centro com 30 contos, sonhando coisas para essa igreja com 30 contos, mal paga no estacionamento. Irmão, a gente não pode entrar numa loja, isso aqui na igreja ficaria lindo. A gente não pensa nem pra gente, irmão. A gente não pensa para comprar nada para nossa casa. É ajeitar a casinha de Deus, olha a cortina com cor bonita, as cores bem bonitinhas, tudo bonitinho, com pouco dinheiro. Essa mesa aqui extraordinária, linda. Ainda vai ter umas rodinhas aí embaixo, Deus quiser, para poder locomover, né? Você está entendendo? A gente tem um bom prazer, microfone, para a gente vai comprar as coisas do som, a gente quer o melhor. Que a gente pode, se existem melhores, né? Lógico. Qual que a gente pode para ser um som legal, o pessoal cantar, a gente pregar? Tá? É prazeroso? Amém? Então veja, não são penitências, sacrifícios ou compra das indulgências que livrarão o homem da condenação eterna, mas a salvação é através da fé. Pela fé sois salvos. É a fé. O que me leva ao céu é o crer nele. Agora isso aqui estica a baladeira e pode dar um problema seríssimo, mas o crente, ele talvez não esteja capacitado para ouvir tudo sobre essa fé que crê em Deus e vai para o céu. Eu não vou falar sobre essa polêmica aqui, certo? Talvez eu leve lá para o café teológico, que é onde a gente quebra a cabeça, mas tem merenda para nos alimentar depois. A gente quebra a cabeça, mas a merenda a gente sai fortificado, né? É uma bênção. É um assunto polêmico. Agora muitos não querem nem pensar nisso, só querem pensar na sua forma religiosa. Ou seja, glória a Deus, aleluia. De um lado, tem os calvinistas que dizem que Deus já escolheu eles, pronto, corre para o braço. Dos outros tem os arminianos que dizem assim, Deus
ele me deixou livre para escolher ele. Então, tanto o calvinismo como o arminianismo, eles têm sempre que estar andando nas boas obras, porque o calvinismo anda no tormento. Se eu sou eleito por Deus, antigamente, desde o início, porque a diabetes alta, né? Muito alta. Então, desde o início, Deus me escolheu. Então, então, se eu sou salvo, eu vou estar andando nas obras. Se eu não ando nas obras, eu não sou salvo. Isso é um tormento. Será que eu sou salvo mesmo? Porque eu sou tão esquisito. Porque se eu sou salvo, eu ando nas obras. Então, se eu não estou andando nas obras, eu sou condenado ao inferno. O cara fica com parafuso um pouco. Eu já vi calvinista, amigo meu, amigo do coração, pensar assim. Aí vem um arminiano. Muitos arminianos, não todos, mas muitos arminianos eu creio que hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu fiz tudo direitinho, vou para o céu. Aí amanhã eu vou brigar com a mulher, vou para o inferno. Então é um inferno isso aí na cabeça do cara também, tanto o arminiano como o calvinista. Ou seja, de um vai saber se é eleito se andar todo direitinho. Se não andar todo direitinho, então, epa, peraí, então talvez eu não seja um salvo, porque eu não ando direito, eu sou demais. Aí vem outros, claro, tanto a corrente da arminiana como o calvinista, tem várias frentes, viu? Aí se eu fosse falar hoje, não doidava. Aí vem o arminiano e tem esse negócio de eu ando direitinho, eu creio em Deus, e Deus vai me salvar no último dia. Aí nunca há um equilíbrio, né? Sempre. Porque todo mundo só gosta dos extremos. É como se na fé só existisse o calvinismo e o arminianismo. Mas não. Mas tem outro tipo tem vários tipos. Só nesses dois tem um monte de pensamento contrário entre eles mesmos. E tem outro tipo que crê que Deus, pela fé, por amor, por sua graça, e saber que o homem sempre vai errar, que o homem ele pode dizer que é crente 40 anos, dá dízimo, mas sempre vai ter falha. E Deus, sabendo de tudo isso, manda Jesus para levantar o homem, já que Adão, o primeiro homem, derrubou, aí vem Jesus e levanta todos, como diz lá em Efésios. Levanta todos. Então tem outro grupo que é universalista, que crê que todo mundo vai ser salvo. Que a morte de Jesus expiou todos, limpou todo mundo. Porque nunca o homem ia conseguir chegar lá. Não ia conseguir de forma alguma. Então só essa questão da fé. Aí a gente até já comentou esse negócio. Aí ele diz assim, e aquele que nunca ouviu de Jesus? Como é que vai ter fé em Jesus? Aí onde é que alguns respondem e dizem que Deus, que com sua sabedoria, Ele proporcionará alguma maneira entre ele e aquela criatura, já que não tem nenhum lá para passar, a forma de ser salvo. Tipo um plano para aqueles índios que nunca foram evangelizados, tipo um plano para aquela tribo que nunca ninguém entrou lá e falou de Jesus. Deus vai mover a natureza ou alguma coisa e vai salvar, que não vai punir só porque eles são índios, nem só porque eles são uma tribo que não teve oportunidade de ouvir a palavra. Então, mas não é em Romanos diz que aquele que ouve, Deus vai falar de alguma maneira. Como? Eu sei, se eu soubesse as coisas que Deus vai fazer, eu não. É o que os teólogos dizem. Se a gente soubesse o que Deus vai fazer tudo, aí, meu irmão, o pacote estava fechado, a caixa era fechada. Entendeu? Existe mais. Eu não vou falar muito aqui, não, você vai doidar. Tem muita coisa, por isso que é bom estudar teologia um pouquinho, viu? Que é bom, porque tem as frentes, a gente estuda todas as frentes, aí pensa, que a gente vive nesse mundinho da gente, só pensa que existe isso, né? E tem outra equipe que diz que não tem inferno. E eles vão provando que quando Jesus falou sobre o inferno, era um contexto local da época, da Geena, lá em Jerusalém, era um lixão, onde queimava as coisas lá dentro, e era jogado tudo ali, o fogo não acabava mais, porque era queimando mesmo, era direto jogando coisas que não prestavam. Aí Jesus citou aquilo, o inferno como aquilo, como dizendo da terrível situação do homem que não andar com ele, que não crer nele, que é uma situação de inferno, de angústia, de inquietação, mas
Muitos teólogos não creem que o inferno é aquele negócio pegando fogo e o cara lá pilotando. Ai, tá queimando, ai, tá queimando. Assim, meu Deus, isso é coisa da idade medieval. Né? A igreja medieval, ela acreditava na igreja católica, né? Botava aquele espetinho, né? Aquele tridente, né? É um bocado de coisa, né? Um chifre, né? Aí trazia um terror para o povo ter medo e obedecer à igreja. Então é muita coisa, meu irmão. Ele cansa, né? O cara cansa. É muito assunto. Tá? Então é bom a gente estudar e também não ter uma fé infantil, muito infantilizada. Muitas coisas na Bíblia está falando em contexto geral. E a gente tem que separar bem direitinho. Quando Jesus diz assim: se tu pecar, arranca teu olho direito para que não vá para o inferno. Já pensou se você pega literalmente? Né? Ler a Bíblia literalmente não é bom, viu? O que é que enxergar de homem nesse planeta? Né? Os homens seriam tão cegos andando nas ruas, batendo igual zumbi. E de vez em quando cada hora eu tiro o olho, está amarrado com Jesus. Né? Mas olhou, então vai ter que arrancar. Esse teu olho direito é o cão. Né? Então vai ter que arrancar. É brincadeira. Jesus está falando literalmente que o olho tinha que arrancar. Ele mandou você lutar contra aquilo que está dentro. Ele ironiza até. Muitas vezes Jesus ironizava as coisas, ele passava a mensagem dele de várias maneiras. Então você vai me dar um olho para dizer, pronto, agora eu lascou, porque eu não adultero, mas eu olho. Entendeu? Mas Jesus falou, tá ruim, porque o que está dentro que contamina o homem. Está vendo? Então Jesus era bem profundo nas coisas dele. Né? E o fariseu era externo, Jesus era interno, a parte interna, a interioridade do homem. O farisaísmo era a exterioridade do homem. A Jesus diz que vale o que está dentro, amigo. Às vezes tu diz que é santo, tu diz que é bonzão, tu julga os outros, mas tem cheio de problemas, tem cheio de defeitos. E isso a gente vê no cotidiano das igrejas, das pessoas. Por isso que muita gente sai de igreja, porque vê muita hipocrisia. Vê pessoas falando da outra em todos os defeitos, mas não olha. Aí Jesus diz, tira aquele teu olho. O que é que tu está julgando? Não julgueis, é mandamento. E Mateus 7 diz que é mandamento. Não julgueis, para que não sejais julgados com uma pancada bem maior. Entendeu? Amém, igreja? Tem gente que diz assim, o que é que fulano está tocando, cantando? Aí se o outro tivesse coragem, mas não é covarde, vai dizer assim, por que tu está falando? Por que tu está julgando? Pensa que eu não sei da tua vida? Sim. Aí vem um texto da Bíblia que fala que Jesus nos purificou. Que nós só estamos aqui por causa da graça. Aí tem gente que a ceia, faz da ceia uma mentira. Quer dizer, eu não pequei e hoje eu vou cear. Como assim? Não estou entendendo. Eu estou apto para cear. Louco! Você sabe por que Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo? É para que o homem pegue e olhe para ele, dá uma olhadinha nele e diz assim, eu não mereço nada, que eu me conheço, eu sei o que se passa nessa cabecinha aqui, nas minhas ações, nos meus desejos, nas minhas vontades, nisso tudo. Aí Paulo diz, examine-se. Examine o que, Paulo? Veja que foi pela graça que você está sentado aqui, vai comer do pão e do vinho, e tem essa aliança com Cristo, porque Ele decidiu isso, vem dele, parte dele, é dele para todo sempre. Você só está respirando por causa da graça. Você só tem oportunidade por causa da graça. Você só é alguma coisa por causa da graça. Você é um pecador. Aí na Santa Ceia é aquela coisa estranha, hiper religiosa, hipócrita, onde as pessoas que acham que vão cear estão aptos para cear. Nunca a gente estaria, se fosse dessa maneira, nunca que a gente estaria apto nem para pregar, nem para dançar para o Senhor, nem para evangelizar, nem para louvar, nem para estar na igreja, se fosse assim. Porque não há um justo sequer. Quando você não erra numa coisa, erra noutra.
Quando você vai julgar alguém, já está pecando. Mateus 7 diz que não julgueis. E quem é de nós que não julga os outros? A Bíblia diz que é terrível, é um veneno, é uma desgraça a língua, quando está fofocando. E os crentes tudo fofoca. Pastor fofoca. Pega um monte de pastor conversando para tu ver. Mano, eu já vi muito. Tesourando. Falando de irmão, falando de tudo. É quando a gente vê o gente abraçando o irmão. Meu irmão querido, amado. São coxinhas. Entendeu? A gente vê tudo isso. Agora, claro, existe, viu? Vou explicar para você. Existem reuniões ministeriais onde são expostos problemas de membros para serem resolvidos com amor, mas que tem que se discutir com o presbitério da igreja. Vou explicar para você o que é que eu disse, né? A igreja funciona assim. Há assuntos que a gente fala com o diaconato, com os oficiais, com os obreiros. Há assuntos que a gente fala. Assuntos administrativos e tal, etc. Mas a questão da vida, de vidas, coisas delicadas, é o presbitério. O presbitério se reúne e vamos ver as questões de pessoas na igreja que estão com dificuldades enormes. O que vamos fazer? Agora se reúne não para maltratar, entendeu? Não para aquele julgamento que vai massacrar. A gente se reúne para salvar aquela vida, para que aquela vida tenha prazer de recomeçar, entendeu? Ressignifica a vida dela. É nisso que se reúne o presbitério. É o cuidado, é o amor, entendeu? É o choro pelas almas. E os assuntos são delicados que eles não podem. Eles têm um pacto com o Senhor que não podem dizer o que sai na reunião para ninguém. Porque não pode vazar. Por quê? Porque são vidas, e vidas são valiosas no reino de Deus. As vidas não podem ser expostas. Entendeu? Tem que ter cuidado. É por isso que quando alguém peca aqui, a gente diz, fulano vem aqui na frente. Sim, senhor. Está vendo esse irmão aqui? Irmão não, porque quando pecando, está em disciplina. Esse rapaz aqui, essa moça, fez isso, que esconda a pessoa, ridículo. Quem é esse cara? Quem é esse pastor que tem autoridade para estar dizendo isso para uma pessoa? Se quando Jesus olha para ele e diz assim, tu é um político, tu é um mercenário, tu é falso, cara, tu é nojento, fica cuspuchando. Eu me lembro que teve pastor que já chegou para a gente e disse assim, tinha determinadas reuniões de conselho de pastores e eu discuti reuniões da igreja com os oficiais que iam discutir e trazer a pessoa para tipo Lava Jato aí, né? Que estão chamando os caras para as delações premiadas. Aí o presbítero começava a reunião e dizia assim, o pastor e tal, diga minha filha, como foi que ele te seduziu? Conte os detalhes. Isso é uma masturbação ridícula, enfeitada de disciplina de igreja. E aqueles marmanjos, tudo lá ouvindo a moça lá. Teve um pastor que estava numa reunião dessa que saiu, vomitou, ficou vomitando o tempo todo no banheiro e não voltou mais. Pelo nojo que acontece. Vocês estão dizendo, não estão entendendo, irmão, amém? Estão entendendo o negócio ou não? Então a gente foi chamado para ser luz. Esquema de religião, de igreja, é o que atrapalha a caminhada. A Manancial é uma igreja criticada aqui no bairro, porque ela ama, porque ela investe, porque ela dá oportunidade às pessoas. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, a igreja tal lá, uma amiga minha, disse que aí vocês são como uma igreja católica, pode tudo. E tem muitas pessoas esquisitas também na igreja, não quero generalizar. Aí começa a falar do jovem, etc. Aí eu dei uma de Jesus. Eu disse, aqui é a igreja que se esculhambado mesmo.
Aqui é uma igreja, não quero que essa igreja seja a igreja de gente que não presta. Porque vocês prestam. Vocês são santos. Aqui é uma igreja que quer pecadores. Que está atrás dos doentes mesmo. Agora vocês não, vocês são igreja de santos, não é? As mulheres vestem as roupas compridas, os homens é gravatado até, ninguém sabe onde começa a língua ou termina a gravata, ou começa a gravata ou termina a língua, é tudo uma coisa só. Vocês têm uma capa, mas vai ver nos bastidores de vocês, que eu sei, que eu sou pastor há 22 anos, eu sei das histórias dos bastidores, os pecados que acontecem nessas grandes concentrações. Cantoras vai cantar, pastor leva para o motel quando termina, ou então cheira cocaína antes de pregar em cima para ficar mais eloquente. A internet diz, é muito prova essas coisas. São santos, e julgam todo mundo, queimam todo mundo. Não, mas não se é uma igreja que ela tem ordem, tem disciplina, lógico. Não é assim também, né? Mas ela insiste na pessoa, meu irmão. Ela sabe perdoar, ela tem amor. Vocês sabem disso. Quantas e quantas pessoas já me mandaram para o inferno 10 vezes e quando volto eu abraço com os caras, começa a acontecer. Vocês sabem disso, mais antigo, sabe como é? Por que o senhor faz isso? É porque eu aprendi com Jesus, está dentro da gente. Está impregnado aqui, amor, perdão. Não adianta pregar graça sem viver graça. Quando alguém vem falar com a gente no gabinete, a gente vê a alma sofrida da pessoa e não o julgamento na cabeça. A gente chora com o pecador. Por quê? Porque eu sou pecador também. Eu me coloco no lugar do cara que está do outro lado. Uma vez uma pessoa disse assim: fulano saiu da igreja e teve medo de falar para o senhor. Nunca me conheceu essa pessoa. Não, ela passou 10 anos na igreja, nunca me conheceu. Porque as minhas ovelhas me conhecem. Porque as ovelhas minhas que vieram doentes, sofrendo e com pecado, elas sabem como eu reagir. E ninguém soube na igreja. Eu tratei em gabinete com amor, chorei junto com uma pessoa. Não me conhece não. Estava, mas não era. Estava, mas não era. Uma coisa é estar, outra é. Outra é ser. Judas era uma apóstolo, mas não era. De fato. Ele não era de fato um apóstolo. Jesus disse: vocês são meus amigos, mas ele não era amigo de Jesus. Não é porque está que é. A pessoa tem que estar e ser. Ser e estar ao mesmo tempo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Eu faço umas viagens, né? Nos estudos que eu dou. Vamos hoje até o terceiro, que tem muita coisa que a gente quer aproveitar e passar e ministrar para a igreja. O terceiro solo é somente a graça. Essa aqui é que eu mais gosto. Glória a Deus, aleluia. A única causa eficiente da salvação é a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, sacrifícios, penitências ou compra de indulgências. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem do homem, é dom de Deus. Nenhuma obra, por mais justa e santa que possa parecer, poderá dar ao homem livre acesso à salvação e ao reino dos céus. Ocorrerá isso somente pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Não é a graça. O que é graça? Favor imerecido. Não mereço, mas eu tenho. Eu não mereço, mas eu vou para o céu. Vai não, vou. Problema de você que acha que vai para o céu. Então fica, amigo, fica no inferno.
Uma vez eu já fui dar testemunho de Jeová, por muitos anos, aí eu já tinha saído, aí o cara chegou no local que eu era gerente, aí olhou na mesa, viu a Bíblia e disse, isso aí é uma Bíblia, né? Lógico, uma Bíblia. Você sabe onde é que nós vamos morar? Eu disse, eu sei. Aonde? Eu disse, rapaz, aonde Jesus disse? Novo céu, nova terra, né? Você sabe que aqui na terra vai pegar fogo? Você sabe que o novo céu, nova terra vai ser aqui, porque vai purificar tudo e ficar aqui? Eu disse, é o que vocês dizem, né? E aí, o que é que você me diz? Eu disse, não, eu não vou ficar aqui não. Por quê? Porque Jesus disse que lá na casa do Pai tem muitas moradas. E que eu saiba, Deus não mora na terra. Deus mora no céu. Não estou ficando doido. Então eu vou para o céu, macho. Agora, o que eu saiba da terra, o apóstolo Pedro disse, que vai ficar derretendo em fogo aqui. Agora tu fique na terra. Que eu vou ficar lá em cima, na boca do céu. Um quarto, redinha, rapadura do lado. Diabetes, né? Não pode comer rapadura. Eu já falei com Jesus, ele disse o seguinte, vamos conversar aqui entre o senhor. Brincadeira, viu? Mas quando eu chegar no céu, passei 44, digamos que eu morro amanhã.